sendo muito bem. Pois é. Muito bem. Eu quero agradecer a Deus, porque durante esses dias, minha esposa e eu estamos sendo tratados melhor do que poderíamos ser tratados. Tratados com carinho, com amor, com um clima de família do povo de Deus. O ano que vem, se Deus me permitir, eu tinha falado isso na quarta-feira, eu vou abrir um canal do YouTube chamado Ronaldo Arco e Família. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, a minha família, com a minha esposa, os meus filhos que são músicos, mas também a família da igreja. Eu tenho muitos amigos, onde nós podemos fazer alguns podcasts, mensagens curtas, músicas. Então vai ser bem variado esse canal. Obrigado. Tá ligado? Opa, sentiu o drama? Mudou até a voz aqui. Então é um prazer muito grande estar com vocês. Nós temos um plano durante esse programa, o programa que é de manhã e à noite, que é sempre louvarmos o nome de Deus cantando antes de nós lermos a Bíblia. O primeiro deles fala de dois amigos. Vou contar a história para vocês. Dois amigos, um mais firme na fé, outro não tão firme. E aí aquele que estava bem fraco dizia assim: ó, o Senhor não vai me perdoar, não vai me dar uma chance, porque eu já fui longe demais. E o outro, com muito carinho, você vai lembrar agora da música, diz para o amigo: ele vai fazer o impossível, ele vai fazer o que for necessário para te alcançar. É só você abrir o seu coração e deixar que ele fale. Acompanhe essa história e lembre, quem sabe, de alguém da família, alguém que você está estudando a Bíblia, alguém com quem você está trabalhando, estudando. Ore por essa pessoa enquanto você ouve essa melodia. Ele vai te alcançar. Vai ter na tela a letra que vai facilitar algumas imagens. Afastar
1844. Na época, eu ia falar o nome, mas por respeito eu não vou dizer o nome. De um amigo assim, mais chegado, irmão. Estou brincando. Essa música eu cantei pela primeira vez no IASP, hoje o NASP de Campos Hortolândia, há 42 anos atrás. Eu lembro que a gente cantava um trio e depois a gente teve a oportunidade, o pastor está lembrando lá, né? E nós tivemos a oportunidade de gravar essa música. E eu queria te fazer uma pergunta, já com outra intenção. Será que Jesus existe? Será que eu posso confiar em Jesus? Sim. Será que ele é verdadeiro ou ele é um impostor? Verdadeiro. Você tem certeza do que você está falando? Sim. Você pode me provar? Sim. Muito bem. Antes disso, nós vamos cantar a música do Farol. Depois a gente vai orar. Vai abrir a Bíblia para ver se você tem razão ou não. Combinado?
Pai, estamos em Tua presença, vamos abrir a Tua palavra. Precisamos da iluminação e do poder do Espírito Santo. Já ouvimos tantas mensagens ao decorrer da nossa vida, mas nós precisamos ser tocados pelo Teu Espírito. Mesmo com as minhas imperfeições, perdoe os meus pecados e me ajude a ser um instrumento Teu neste momento, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Ao você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, nós não vamos sair do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler alguns textos, mas somente do Evangelho de Marcos. Então abra a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1. E nós vamos ler a primeira fase de textos que tem a ver com uma parte da história de Jesus. Eu queria que vocês fossem comigo até o versículo 21 do capítulo 1 de Marcos, que diz assim: logo chamou, Marcos capítulo 1, verso 21, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não com os escribas. Eu quero fazer uma janela aqui em relação a esse texto. E maravilharam-se de sua doutrina, de seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Esse texto me faz tremer, porque muitas vezes, como líder desta igreja, como pastor desta igreja há 37 anos, muitas vezes eu não falei com autoridade. Esse homem, Jesus Cristo, que veio a esta terra e morreu pelos nossos pecados, ele ensinava com autoridade. As pessoas reverenciavam o nome dele, nem todas, né? Nem todas. Inclusive até hoje algumas pessoas questionam o nome de Jesus. Só queria dar essa janela para você entender por que ele tinha autoridade. Essa semana atrás nós estávamos conversando que ele vivia e pregava o que ele vivia. Por isso que ele tinha autoridade. Muitas vezes nós não temos autoridade porque a gente não vive o que prega. Essa é uma responsabilidade que eu tenho como pai, como pastor, e você também, como jovem, como garota, como cristão. Vamos continuar a leitura. Você vai chegar no verso 23. Diz o seguinte: estava na sinagoga, na igreja, um homem com um espírito imundo, um espírito possuído pelo inimigo, o qual exclamou, dizendo, verso 24: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Deixa eu parar um outro momentinho aqui. Aquele inimigo sabia que ele vinha de Nazaré. Amanhã eu vou apresentar um outro texto para vocês, que vocês vão ver um grupo de pessoas que não sabiam que ele vinha de Nazaré. Esses aqui sabiam de onde ele vinha, de Nazaré. Outro detalhe importante em relação ao texto bíblico, que o inimigo olhou para ele e disse assim: tu és o Santo de Deus. Ele estava falando a verdade ou mentira? Verdade ou mentira? E algo impressionante acontece no verso 25, que diz a Bíblia que repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Não fale. Mas como não falar, se tu és o Santo de Deus? Como não falar se você veio de Nazaré? Hoje, muito investimento é feito para que o nome de Jesus seja proclamado. É verdade ou mentira? É totalmente verdade. Como é que Jesus não aproveita esse momento e olha para as pessoas na igreja, porque ele estava na igreja, e poderia ter dito assim: queridos irmãos, queridos amigos aqui da sinagoga, eu quero dizer a todos vocês, eu não quis aparecer, eu não quis me colocar como centro de nada, o inimigo me coloca como centro. E ele diz que eu sou o Santo de Deus. Eu sou mesmo, eu faço parte da Trindade. Ele não poderia aproveitar isso para proclamar, para testemunhar, mas ele não fez isso. Ele disse assim: fica quieto, cala-te. Será que Jesus era verdadeiro? Lembra da pergunta que eu fiz alguns minutos atrás? Será que nós podemos confiar em Jesus? Quem sabe você já tenha
a resposta na ponta da língua. Mas eu estou querendo enfatizar o seguinte: nós precisamos estudar mais a Bíblia, porque algumas vezes nós vamos encontrar com algumas pessoas que não vão ter a maturidade, o conhecimento bíblico que você tem. Então você precisa estar preparado para você explicar às vezes coisas que para você responde na ponta da língua, porque parecem tão simples, mas para outros não é tão simples. Vocês querem ver uma outra situação? Aqui o exemplo que eu estou dando aconteceu dentro de onde? Dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Agora a gente vai para outro exemplo. Abra sua Bíblia em Marcos, como eu falei, não vou sair de Marcos, capítulo 3, por gentileza. Marcos, capítulo 3. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus, nessa época, se ele vivesse hoje, ele teria o maior número de seguidores no Instagram. E ele não precisava disso, nunca precisou, mas ele ganha muito dinheiro no YouTube. E com certeza, nessa época de Marcos capítulo 3, ele era extremamente popular. E todo mundo ia atrás dele. Eu falo com muito carinho de um pastor que até alguns dias atrás esteve em West Palm Beach, não é? Como é o nome dele? Alejandro Bulhão veio aqui? Ou eu estou enganado? Oi? Não esteve alguns dias aí, um tempo atrás? Na Capal. É que a gente vê no YouTube, parece que foi ontem. Mas ele é um homem de Deus. É um negócio espetacular. Eu lembro uma época que nós tínhamos um quarteto lá no IAE, o velho IAE, o ginásio de São Paulo, chamado Unipaz. A gente era mais magro, né? Tinha cabelos pretos, né? Tinha cabelo grande. O pessoal chamava na época, os mais velhos vão lembrar, de menudos. A gente cantava uma música séria. E eu lembro que a gente acompanhava algumas vezes o pastor Bulhão em algumas igrejas de São Paulo e alguns programas especiais. Vocês lembram, em 1988? 1988 teve o Projeto Sol, lembra? De Ibirapuera. Nós tivemos a oportunidade de cantar no Projeto Sol de Ibirapuera. Esse ano foi o ano da minha formatura de teologia. Faltava 2 anos para eu casar com a minha linda esposa. Gente, foi demais. Por que eu estou contando isso? Jesus, naquele momento, estava aparecendo com o pastor Bulhão. Aonde o pastor Bulhão ia, lotava as igrejas. Lembra disso? E não era só de membros da igreja, não, era de vizinhos, eles viajavam para ver o pastor Bulhão. E eu fiz isso algumas vezes também. Dentro desse contexto de popularidade da parte de Jesus, ele não está na igreja, em Marcos capítulo 3, ele está num lugar público, era uma grande multidão, você pode acompanhar comigo aí, em Marcos capítulo 3, verso 7, retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia o quê? Uma grande multidão, da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e de outros lugares, eles vinham de todas as partes, uma grande multidão, que ouvindo grandes coisas que ele fazia, vinham ter com ele. Vamos ler, porque a Bíblia tem poder. Verso 9, ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimissem, não o apertassem, não causassem um momento de insegurança. Na sequência do texto diz assim, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se aproximavam dele para lhe tocarem. Um detalhe, uma outra janela. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, as pessoas assistem um programa de televisão ou no streaming, nesses canais que falam de Jesus Cristo, mas não estão preocupados em entregar a sua vida a Jesus Cristo, não estão preocupados em assumir um compromisso com Jesus Cristo, estão apenas querendo tirar proveito da igreja ou da pessoa ou do nome de Jesus Cristo, de alguma maneira. Não estou pensando em nenhuma coisa específica, mas isso acontece nos nossos dias. E naquela época, como eles estavam vendo e ouvindo que ele fazia milagres, eles não queriam saber de um compromisso com Jesus, eles queriam tirar proveito de Jesus. Esse é um ponto importante para a gente analisar. Mas, mais uma vez, como no capítulo 1 de Marcos, olha o que está escrito aqui, verso 11: e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus, Tu és
o Filho de Deus. No primeiro versículo que nós lemos, ou nos primeiros versículos, ele era de Nazaré, verdade. Ele era o Santo de Deus, verdade. Ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, verdade. Gente, um negócio extraordinário. Aí Jesus chega e fala essas palavras do verso seguinte, dizendo assim: fiquem quietos, não falem sobre isso. E tem uma versão, não sei se é a tua versão bíblica, que está escrito assim: eu não quero promoção, eu não quero marketing, eu não quero popularidade, eu não quero mídia, eu não quero nada disso. Tem uma versão que fala desse tipo. Eu só estou dando o segundo. Não dá para entender Jesus. Jesus ficou pouco tempo exercendo o seu ministério. Ele tinha que aproveitar todas as oportunidades, como nós devemos aproveitar todas as oportunidades, ele não aproveitava. Alguém poderia dizer assim: ele é um impostor, ele é um mentiroso, ele está se fazendo de Deus, mas não é coisíssima nenhuma, porque na hora de manifestar o seu poder, ele não manifesta. E muitas pessoas questionam a Deus também hoje. Como é que você resolve esse problema? Vou contar uma terceira parte da história de Jesus em Marcos capítulo 5. Você conhece essa história? Tem a ver com a província dos Gadarenos, em Marcos capítulo 5. Parece um filme de terror. Se eu ler do jeito que um narrador especialista nessa área de terror, quem sabe algumas crianças vão ficar chateadas e os pais também. Mas eu não vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que havia um homem. Você conhece a história, né? Havia um homem. E esse homem tinha o espírito imundo no verso 6. E ele clamava em grande voz no verso 7. Vendo Jesus de longe no verso 6. Agora você volta no 7. Ele disse assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estava falando mentira ou verdade? Estava falando totalmente a verdade. O que está acontecendo com Jesus? Esse homem, diz a Bíblia, não sou eu, ele tinha um nome, porque ele perguntou: qual é o teu nome? Está no verso 9, e ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome. Tinha a ver com os romanos. Vocês sabem melhor do que eu, dentro da história, quantos soldados faziam parte de uma legião? 5.000. De 5 a 6 mil soldados. Em outras palavras, aquele homem estava possuído por quantos demônios? 5 ou 6 mil. É só para você parar um pouquinho para pensar na força daquele homem. Não era por causa da pandemia, não. Não era por causa da insegurança que nós vivemos no Brasil. E quando dá 7 horas, 8 horas, pelo menos lá onde eu vivo, onde eu trabalho, a maioria das pessoas estão já em suas casas, já se cuidando para não sair na rua. Ali havia um homem que morava e vivia no cemitério. Não adiantava, podia colocar o que fosse em cima dele, inclusive correntes. Você lembra da história? Ele se desvencilhava das correntes de uma forma extremamente tranquila. E Jesus se manifesta e cura aquele homem, liberta aquele homem, tira do cativeiro aquele homem, manda sair os 6.000 demônios. E aquela fisionomia de horror, de crueldade, de maldade se transformou numa fisionomia de bondade. Que bênção, né? Que bênção. Aí ele colocou uma roupa direitinho, tomou seu banho. O que foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi sentar dentro do barco, porque ele queria ir junto com quem? Com Jesus. Vários pregadores, vários evangelistas, e todos eles eu respeito muito. Por favor, não me entenda mal o que eu vou dizer. Não me entenda mal, porque eu já disse isso na quarta-feira e vou repetir hoje, e vou falar isso também amanhã cedo, e vou falar amanhã à tarde também. Muitas vezes nós nos apegamos, nos emocionamos, achando que Deus está presente quando alguém conta uma história triste, ou uma história extraordinária. Por favor, não me entenda mal, porque o Espírito de Profecia diz que nós devemos contar testemunhos. Isso não é negativo,
Mas a sua vida espiritual, a minha vida espiritual, não pode estar baseada apenas nos testemunhos das outras pessoas. Nós temos que ter o nosso testemunho. Nós temos que ter a nossa história. E isso depende de um compromisso com Deus. Não importa se você esteja no Brasil, se você esteja na China, se você esteja no Líbano, como nós tivemos em missão lá em 2023. Amanhã à noite eu vou contar um pouquinho sobre a missão lá do Líbano. Não importa se você está aqui na América, Deus te chamou para se comprometer com Deus e com o seu ministério. Eu não sei se quantos de vocês conhecem o pastor Tércio Marques. O pastor Tércio Marques, ele trabalhou na divisão sul-americana, trabalhou na União Argentina, que antigamente era a União Austral, que pegava Paraguai, Uruguai e Argentina. Agora separou os 3 países. E agora ele foi chamado para ser o diretor da Safeliz na Espanha. A Safeliz da Espanha. Eu estou contando isso para vocês, meus amigos, porque um dia eu vim aqui aos Estados Unidos. Ele morava na cidade, não sei se eu vou pronunciar direito, Hagerstown, que é onde tinha a Review dela, ali, umas 2 horas de Washington DC. E ele estava me contando algumas coisas. Ele falou assim: vamos a Baltimore. Eu falei: o que você vai fazer em Baltimore? Não, vai ter um evento, um congresso, e lá nós vamos montar um stand. E ele pegou um texto do Espírito de Profecia, o pastor deve lembrar desse texto, e ele criou um slogan, criou um banner bonito. E sabe como era o nome e o título desse banner e a propaganda do stand dele? Light America. Um dos maiores, ou o maior país mais desafiador para a missão se chama United States of America. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse uma experiência com aquele homem que foi possuído por 6 demônios, e ele pudesse me acompanhar nas minhas viagens, eu ia trazê-lo aqui para Deerfield Beach. Você pode ter certeza disso. Eu ia, não digo escondê-lo, mas eu combinar com o pastor, com os líderes, falando: vamos deixar no canto, vai ser surpresa. Eu vou começar a contar a história desse homem lá de Gadara. E no momento certo, o pessoal da sonoplastia vai colocar uma música especial. E quando o pessoal estiver chorando, um milagre, com aquele negócio espetacular, eu ia levantar a mão e dizer assim: senhoras e senhores, nesse momento, um endemoniado de Gadara que foi transformado por Cristo Jesus está aqui. Eu tenho certeza que todos nós íamos levantar, aplaudir, chorar. E Jesus falou: não, você não vai comigo. Como que Jesus não fez isso? Você vai lá para os seus, para a sua família, vai desenvolver um bom testemunho, Deus vai usar você. E aí eu vou para o último exemplo, tudo mais. Vai para Marcos capítulo 8, por favor, que a gente vai encerrar. Marcos capítulo 8. Lá nós encontramos uma situação interessante da parte de Jesus, porque a Bíblia diz, no verso 27 do capítulo 8 de Marcos: e saindo Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, verso 27, quem dizem os homens que eu sou? É claro que a gente acredita e confia em Jesus Cristo, mas se você não conhecesse a história de Jesus Cristo, na primeira lida desse versículo, você, quem sabe, poderia pensar assim: ele está com um problema de autoafirmação. Sabe quando a pessoa está insegura, quer ser elogiada, e quer que as pessoas comentem? Então, o que as pessoas estão falando de mim? E o texto continua, né? Eles responderam no verso 28: João o Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. Ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Jesus responde para Pedro, para que todo mundo possa ouvir. Ele admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo sobre ele. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 3, Marcos
Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 8. Várias oportunidades. Jesus aparentemente não aproveita nenhuma oportunidade. Você sabe por quê, não sabe? Se você não sabe, eu vou te responder. Se você sabe, eu vou relembrar. Vou até chegar mais perto de você aqui. Você sabe por que ele dizia: não fale, eu não quero popularidade, eu não quero publicidade, essa é uma outra versão de uma outra Bíblia, eu não quero isso. Eu não quero que falem sobre isso. Algumas vezes parecia que ele era grosseiro, dizendo: fica quieto. Aparentemente estava ameaçando, não era isso. Sabe por quê? Porque ele tinha noção do seu objetivo aqui nessa terra. Pergunta: você tem noção do seu objetivo e da sua vida aqui nessa terra? Sim ou não? Jesus sabia que quando ele nasceu lá em Belém, o foco da sua vida seria onde? Na cruz do Calvário. Esse era o foco dele. E nada tirava dele esse foco. Ele foi um ser humano, teve momentos de muita dor e sofrimento, como no Getsemane, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cara. Mas Jesus venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já passou dessa fase. Foi uma luta, foi um drama. Não foi fácil, como algumas pessoas imaginam. O sofrimento de toda a humanidade estava sobre seus ombros, e o pecado também. Ele sofreu pela dor? Sofreu, mas ele sofreu muito mais pelo pecado. Como nós pais sofremos muitas vezes pelas dificuldades que os nossos filhos enfrentam, que a nossa igreja enfrenta como líderes e pastores. Jesus sofreu muito mais, mas ele venceu. Amém. Ninguém, tampouco o inimigo, vai poder derrotá-lo, nunca mais. Já que o inimigo não venceu a batalha contra Jesus, qual é o foco do inimigo? Ele faz assim: ele vai em direção a você, ele vai em direção a mim, porque ele sabe, como diz o livro do Apocalipse, que lhe resta quanto tempo? Pouco tempo. Ele vai fazer tudo que ele puder para tirar você da igreja. Ele vai fazer tudo que ele puder para me tirar do caminho do Senhor. E nós muitas vezes, por maus exemplos e maus testemunhos, podemos nos desanimar. E eu quero te fazer um desafio nesta noite. Jesus em breve vai voltar. Amém. Ele quer levar todos, sem exceção, para o reino dos céus. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão e viver uma vida diferente do que você está vivendo até hoje. E eu também. Lembre-se, eu até falei na quarta-feira sobre perfeccionismo. Você não consegue sozinho. Ninguém consegue. É impossível. Mas pela graça de Deus, você poderá crescer na tua fé, no teu preparo para o reino dos céus. Amém. Onde que eu quero chegar? Vou até chegar mais perto de vocês aqui. Eu já fui responsável, fora as pessoas que eu não conheço, de tirar muita gente da igreja. Alguns de vocês já ouviram ou não ouviram, mas eu vou contar de novo se já ouviram. Eu tenho várias histórias em relação a isso. Mas um dia eu estava na minha casa, eu trabalhava na Associação Paulista Leste, na área de jovens. E por respeito e ética, eu não vou dizer o nome nem do lugar, já disse a região. Mas ligou o ancião de uma igreja e disse assim: Pastor Ronaldo, bom dia, bom dia. Eu queria lhe fazer um convite. Eu queria que o senhor viesse na minha igreja pregar na quarta-feira. E aí eu respondi imediatamente o seguinte: irmão, eu considero que todos os chamados e todos os convites são convites de Deus, mas às vezes a agenda não permite. Deixa eu dar uma olhada na agenda, vamos negociar a data. O senhor está falando para quarta-feira que vem, isso era domingo. Eu falei: não, você não entendeu. Vai ser quarta-feira que vem. Aí começou a subir aquele negócio assim, né? Você sabe o nome. Eu falei: mas irmão, não há problema, a gente pode negociar uma outra data e tal, mas não tenho condições. Ele falou: você tem condição. E o senhor vai vir. Aí eu falei um pouco mais alto no telefone e disse assim: por que eu tenho que ir na sua igreja na quarta-feira? Sabe o que ele me respondeu, irmão? Ele me respondeu: porque o senhor é responsável por uma pessoa que está 10 anos fora da igreja. Sabe o que eu respondi para ele? Quarta-feira estarei aí. Quarta-feira estarei aí, pode contar comigo. E fui.
Não era longe daquele lugar que nós morávamos, não era longe, era bem perto. E aí eu chego, gente, que coisa incrível, que coisa incrível. Você sabe que algumas pessoas que estão com muitas saudades da igreja, se emocionam ao entrar na igreja, ouvir as músicas, como é bonito isso. Mas alguns têm vergonha, e alguns saem antes de terminar o culto, para não conversar com ninguém. Eu estava preocupado com isso. Eu entrei na igreja, sentei no primeiro banco, a igreja não era muito grande, e eu lembro que daqui a pouco chega o senhor de cabelos brancos, barba branca, cavanhaque branco, folhinha de desbravadores, sentou mais ou menos onde você está ali. Mas não era ele, porque ele está com barba branca também. Não era ele. Eu só sei que eu comecei a falar sobre o perdão, sobre os erros que nós cometemos, os exemplos errados, né? E eu fui me aproximando dele, e como a igreja era pequena, eu queria fechar ele. Eu queria fazer de um jeito que ele não ia fugir. Vamos dizer que ele estivesse aqui. Eu estava pregando, eu olhava para ele. Olhava para todo mundo, menos para ele. E quando terminou o culto, como nós vamos terminar daqui a alguns minutos, eu olhei para ele e falei assim: eu vim aqui por causa de você. Eu quero te pedir perdão. Eu não dei um estudo bíblico das 2.300 tardes e manhãs. Eu não falei nada, eu só pedi perdão. Sabe o que aconteceu com aquele jovem que não é mais jovem, que agora deve estar numa idade avançada? Estava 10 anos fora da igreja. 10 anos fora da igreja. Ele voltou para a igreja. Está firme até hoje. Amém. Tem uma que você não conhece, viu, Davi? Essa que eu vou contar você não conhece. Eu estava na União, eu trabalhei 13 anos, é teu primo, né? Do pastor do primo. Estava 13 anos. E você já viu falar naquele programa, os 10 dias de oração? É bom demais aquele projeto. E a gente promove, e a gente fala nas igrejas como departamental. Mas alguma coisa me incomodava, porque eu dizia assim: Senhor, eu quero participar, não só orando, eu quero ir na igreja. E eu falei: aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. E como foi a minha surpresa, quando não demorou muito, e essa história, ela não tem exageros, liga um pastor da Associação Paulista Sul, lá na região do Nasce, São Paulo, e me convida para fazer os 10 dias de oração numa igreja que estava no meio de uma favela. E eu disse para Deus: se o Senhor me chamou, eu vou. Você já conhece essa história. E eu fui, mas Deus tinha um outro plano. Era muito maior do que eu imaginava. Era de quinta-feira até o outro sábado, 10 dias de oração. E qual não foi a surpresa quando, naquela primeira noite, cantou uma menina de uns 9, 10 anos no máximo. A mãe filmando, o pai filmando, e ela cantou super bem e tal. Eu até agradeci. Terminou o culto, eu não percebi o que estava acontecendo. Mas quando terminou o culto, a esposa daquele irmão, alto, bem alto, mãe daquela garota, falou assim: ô pastor, que bom te ver. Eu fui tua desbravadora em tal lugar. Pastor, eu quero que o senhor ouça o que eu tenho para te contar, mas não conta com meu marido, senão ele vai me matar. Eu falei: então não conta. Estou brincando. Ela contou e disse assim: pastor, não sei se o senhor observou, quando o senhor abriu a Bíblia e começou a pregar, meu esposo saiu e eu não tinha observado. Ele odeia o senhor. Porque quando ele tinha 13 anos, tinha aquele projeto Quem Sabe Prova. E como a gente faz uma campal ou um campuri, existe uma disciplina. Eu não xinguei, eu não destratei, eu fui apenas firme. Eu não vou entrar no detalhe da história, mas aquele menino, ele generalizou tudo. Nós pastores erramos. E eu aproveito esse momento, se alguma vez eu fiz mal a alguém que está aqui dentro e eu não estou sabendo, me perdoe em nome de Jesus. Mas eu fiz mal para aquele garoto. Ele ficou fora da igreja por um tempo, mas não ficou muito. Voltou para a igreja, casou com aquela mulher, teve a família. E ele dizia assim, quando soube que o pastor Ronaldo ia fazer os 10 dias, eu não acredito, podia ser qualquer outro, menos ele. E ela falou, quando ela me contou, eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Isso era quinta-feira. Na sexta-feira eu vi ele saindo. E eu já sabia por quê. No sábado eu vi ele saindo. No domingo eu vi ele saindo. Aí o pastor do distrito disse assim: pastor, nós temos algumas igrejas que estão pedindo o senhor ir lá.
Então nós vamos fazer o seguinte: terça, quarta e quinta nós vamos nas outras igrejas do distrito que são menores, e a partir da sexta a gente volta para terminar os 10 dias, vamos fazer um encontro geral do distrito. Você topa? Eu falei, topa. Qual não foi a minha surpresa? Quando na quarta-feira, perto da BR-116, próximo do posto de gasolina, uma igreja que é novo, eu entro para falar, sabe de que tema que estava na apostila? O perdão. E qual a minha surpresa quando entra? O esposo, a esposa e a filha, e se assentam. E eu comecei a falar. Era como se eu estivesse fazendo uma declaração de confissão para ele. No final eu fui cumprimentar os irmãos, era muito rápido, cumprimentei ele, não sei se eu preciso falar com você. E eu sempre fui brincalhão e disse assim: não mate a sua esposa, não mate a sua esposa. Aí ele já estava meio desconfiado, eu falei assim: olha, alguns anos atrás eu cometi um erro e eu não sabia que eu tinha trazido desgosto espiritual para a tua vida. Quero pedir perdão a você. Nós nos abraçamos, no outro dia já estávamos comendo pizza, já queria que alguém gravasse a filha dele, e no meio da pandemia agora, acho que 2021, nós tivemos os 10 dias de oração com os jovens. Eu fui naquela região, e eles estavam no primeiro banco, feliz por me ver junto com a sua família. Onde que eu quero chegar? Nós temos uma responsabilidade, você também e eu também. O Senhor já venceu. Amém. Ninguém pode destruir o Senhor, mas o inimigo pode destruir você e destruir muita gente através de você. Olha o que a Bíblia diz, só para você entender que eu estou falando, é uma invenção da minha cabeça. Em Marcos capítulo 8, quando a gente acabou de ler sobre aquela questão que parecia que Jesus estava com problema de autoafirmação, né? No fundo ele estava se preparando e preparando os seus discípulos para o momento mais cruel da sua vida, que foi na cruz do Calvário. Olha o que ele disse aqui, no verso 23, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E a sequência diz assim: chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Eu quero cantar uma música com vocês. Eu podia cantar uma música mais solene, e ela é solene em algumas partes, mas ela vai ser apoteótica no final. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você desse a mão para o seu filho, para a sua filha, para os seus amigos que estão ao redor dele. Não precisa fechar o corredor, se levanta e dê a mão para quem estiver do seu lado. E nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, eu vou ler para vocês já no vídeo o último texto do livro Grande Conflito, para te dar esperança, para te dar motivação, mas jamais retirar o nosso compromisso que devemos ter diariamente com Deus. E aí no final a gente vai orar. É um medley maravilhoso que fala sobre esse dia esperado que veremos o Senhor nas nuvens do céu. Vamos ouvir e vamos cantar, que todo mundo conhece. O vídeo. Temos um irmão que é isso aí. Prepara aí o volume. O grande conflito terminou. Esse é o sonho que vai se tornar realidade. Pecadores não mais existem. Isso vai passar. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de agonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e felicidade por todos os domínios
perdidos no espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Se você conhece, canta comigo. Eu só quero estar onde está e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde está, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Com Jesus eu quero estar. Não esqueça, nós estamos aqui neste mundo, mas só de passagem. Isso é importante. Aguardando uma vida futura, uma vida melhor. Quando formos viver para sempre reunidos com Cristo, no lugar no céu onde só reinará a paz e o amor. Amigos, para sempre vamos ser. O Espírito de Deus vai nos encher, unidos a Jesus, vamos caminhar lá no céu, nós vamos juntos chegar. Continua com perseverança, não desanime, por favor. Never give up. Além do rio, vamos cantar. Além do rio existe lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim.
Estamos agradecidos pela tua palavra. E estamos agradecidos porque essa mensagem final que cantamos não é uma promessa, é uma realidade. Amém. Nós podemos confiar, porque o Senhor nunca falhou e não vai falhar. Amém. O Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou entre os mortos, e hoje o Senhor está intercedendo pelos nossos pecados. Amém. Muitas vezes nos desviamos, muitas vezes olhamos para nós mesmos, olhamos para o mundo, mas o Senhor tem tanta compaixão e tanto amor que não desiste de nós. Amém. Neste momento eu quero interceder por todos que estão aqui, seus familiares, aqueles que estão longe, e que um dia possamos, como estamos agora, em pé, olhando para o céu e dizendo: esse é o Deus que nós tanto aguardamos. Amém. Vamos ouvir a sua voz de amor nos recebendo no seu reino eterno. Mas para que isso seja realidade, precisamos nos preparar. Senhor, nos ajude a termos humildade. A pior dificuldade que nós temos se chama submissão aos teus escritos, aos teus fundamentos, aos teus princípios. Ajuda-nos a nos humilharmos, a nos rendermos perante a sua glória, perante a sua majestade. Amém. Levantarmos a cabeça ao sairmos desse tempo, irmos para casa, estudarmos a tua palavra, voltarmos aqui no sábado, e aonde estivermos na próxima semana, possamos glorificar o teu nome e honrar o teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estarei cumprimentando vocês aí fora, pastor. Ok?